Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, irmãs, que onde eu ver essa live, em nome do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, que está em casa agora, você, meu irmão, minha irmã, que vai vir, seja pela manhã, pela tarde, pela noite, que Deus abençoe a tua vida, onde Deus aqui para nós, na misericórdia, concede mais uma chance de aprender com o Evangelho do Senhor. De mais uma chance nós estamos aqui na presença do Senhor, examinar as Escrituras, para ter mais um pouco de conhecimento, para que venhamos a cada dia aprender mais e mais com o Senhor, e porque a palavra ela tem nos ensinado grandemente através de cada versículo, através de cada capítulo. Deus tem falado conosco, aos nossos corações, e nós vemos que Deus ele é misericordioso, meus amados, dando a nós mais uma chance de aprender com aquilo que é bom, e bom é ouvir a mensagem do Senhor, como Marta e Maria, né? Marta afadigada, enquanto Maria optou pela melhor parte, que era sentar aos pés de Jesus para ouvir a mensagem. Talvez você está na tua casa agora, no teu conforto, no teu sofá, na tua cama. Vamos tirar um tempo, e este tempo é precioso, porque a Bíblia diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então este é o momento, esta é a hora, esta é a chance que Deus ele dá para cada um de nós, meus amados irmãos, porque é o Evangelho que tem abrido a nossa visão, é o Evangelho que tem servido de grande valia para cada um de nós, porque através da palavra, a palavra fala aos nossos corações e somos transformados pelo Evangelho, como a Bíblia diz, conhecendo a verdade, ela tem libertado a cada um de nós. E quão grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas através do Evangelho, a partir do momento que nós abrimos os nossos corações, como o próprio apóstolo Paulo, tinha momentos que ele dizia que estava com o coração dilatado na presença do Senhor, e assim deve estar a cada um de nós nesse momento, meus amados irmãos e irmãs. Estamos aqui junto com o pastor Ederson, e logo mais vamos estar todos nós aqui unidos para a glória de Deus. Já, né, o pastor já mencionou que graças ao bom Deus já tem os irmãos que estão se chegando. Chama aí, meus amados, chama os parentes, chama aí todos que estão na casa, no lar. Vamos adentrar na live, vamos ser participantes junto conosco, porque é momento de alegria para cada um de nós, de poder ser útil para o Senhor. E nesta noite eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra abençoada para cada um de nós, meus amados. Uma palavra de conforto, uma palavra que vem trazer sobre nós uma transformação, e o mais importante, trazer conhecimento, porque aquilo que vem da parte do Senhor é sempre bom. Conhecimento, mais e mais conhecimento. A partir do momento que nós abrimos o coração, retemos aquilo que é bom. E como foi falado, bom é ouvir a palavra do Senhor, meus amados, a qual não tem preço nenhum no mundo que paga essa oportunidade que Deus ele tem dado para cada um de nós. E olha Deus sendo misericordioso com você que está aí do outro lado. Olha Deus sendo misericordioso com todos aqueles que hão de ouvir a mensagem. Que Deus possa alcançar a cada lar, a cada casa, a cada família. Que Deus possa alcançar a todos, meus amados irmãos. E que Deus venha não somente alcançar, mas trabalhar em cada coração. Que Deus possa trabalhar na tua casa, no teu casamento, na tua vida. E trazer sobre você, sobre a tua casa, paz, alegria que Deus ele tem dado para cada um de nós. Porque é gratificante para todos nós servir um Deus misericordioso, meus amados. Porque se Deus ele é misericordioso, como assim, irmão? Só do fato de cada um de nós estar vivo, estar andando, respirando, é porque Deus ele ama cada um de nós e ele quer que a mensagem alcance os nossos corações, porque assim a Bíblia diz: cumprirá a palavra de Deus, ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, meus amados, com muito amor e muito carinho nos nossos corações, porque para isso Deus ele nos chamou e nos escolheu para ser participante desta obra maravilhosa. E para os irmãos que não conhecem esse ministério, nós somos da Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho, e somos muito gratos ao Senhor, porque através deste ministério a palavra tem alcançado famílias, outros estados, outras cidades, regiões, e eu tenho fé que em nome de Jesus Deus vai alcançar a tua casa nesta noite, meu amado. Deus vai alcançar a tua família, o teu lar, e basta somente a gente crer e acreditar que Deus ele já está fazendo a boa obra. E nesta noite, meus amados, vamos atentar para que Deus ele vai falar com cada um de nós, como foi falado. Pega a tua Bíblia, pega papel, caneta para anotar junto conosco, para participar, comenta aí do teu lado, dando do outro lado, vamos estar com outro celular, ouvindo a cada mensagem, ouvindo os comentários dos irmãos, o que os irmãos estão achando da palavra, e vamos deixar aqui Deus nos usar na simplicidade, porque o Evangelho é simples. Não precisamos enfeitar aquilo que já está anunciado pelo Senhor. Só deixamos
Deus usar a cada um de nós. E o áudio, meus amados, o áudio está saindo perfeitamente, os irmãos estão conseguindo compreender, vai dando um joinha aí, um ok, que aí o pastor vai ajeitando aqui em nome de Jesus, né, os detalhes, para que logo mais a gente venha aí isso na palavra, em nome de Jesus. E mais uma vez, Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aí do outro lado junto conosco. É um prazer imenso, né, ser participante da live com os irmãos. Vamos dar um joinha, né, nessa mensagem, vocês estão conseguindo ouvir perfeitamente. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, meus amados irmãos. Vamos, né, se preparando, porque Deus ele tem uma palavra abençoada para cada um de nós. Você, meu irmão, que é de outra cidade, região, vamos compartilhar essa live. Talvez você que está em casa, compartilhe com o teu amigo, compartilhe, né, com o teu vizinho, com o teu parente, porque é a chance que Deus ele dá para cada um de nós, meus amados, de ser participante e de poder ser útil. Talvez muitos não fazem a obra do Senhor, mas podem ser útil através da live, através desse instrumento que Deus ele dá para cada um de nós. Talvez você envia para um parente, o parente compartilha, e amanhã depois possa você chegar na igreja e ter o conhecimento dessa palavra. Que um dia Deus ele também deu para nós essa oportunidade de conhecer o verdadeiro evangelho que mudou as nossas vidas. E se mudou as nossas vidas, se foi bom para nós, não vamos reter aquilo que foi bom, mas anunciar, como ter um papel de um bom evangelista. E um bom evangelista não é somente pregar o evangelho, mas é trazer as boas novas do Senhor. E não deixa de ser o evangelho, mas é ter a capacidade, ter com amor, com carinho, a cada mensagem que é enviada, envia para o teu parente, para o teu amigo, envie para todos os teus conhecidos, que Deus ele tem uma palavra maravilhosa para cada um de nós nesta noite. Eu confesso para os irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui, é sempre prazeroso estar na presença do Senhor, estar aqui sendo útil para o Senhor, e deixar Deus usar a vida do pastor, deixar Deus usar a minha vida numa simplicidade, para que todos possam nesta noite ser fortalecidos pelo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Tem bastante vida aí, pastor? 4 vidas. 4 vidas, glórias a Deus, né, pelos irmãos que estão aí em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe cada um de vocês, uma boa noite, mais que especial, que Deus abençoe a vossa casa, a vossa família, com muita alegria nos vossos corações, que está eu aqui, mais o evangelista Maurício, que nós possamos, voltar a trazer lives, assuntos, a palavra direcionada. Por mais que vocês já aí tem as irmãs que estão aí, que congregam já conosco pela misericórdia, mas eu creio que muitas pessoas no decorrer do dia a dia, através do compartilhamento, através da divulgação, muitas outras pessoas também podem ter essa grande chance, essa grande oportunidade de conhecer a verdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço para vocês já que estão aí, mais uma vez, como já foi falado, reforçar, não desliga o telefone, põe ele no cantinho aí. Esse é um momento bom, Quantas vezes no mundão lá, esse horário, as pessoas ficavam, não via a hora de chegar a novela, não via a hora de ficar chegando esses seriados. Agora não, você vai ouvir a palavra de Deus, que não é uma novela, porque Jesus não veio para nós ser seguidor de novela, Jesus veio chamar nós para ser discípulo dele. Então, põe teu celular no cantinho, põe num lugar que você vai estar ouvindo, que você vai estar se alimentando, e não saia até nós terminar, Maurício, a live, porque você vai ver que no decorrer da ministração hoje, do que nós vamos conversar com base bíblica, hoje nós vamos aprender algo muito importante da parte de Deus. E é até bom também que você, meu irmão, minha irmã, que é do ministério, que você também venha testificar o lugar que você congrega, porque hoje nós temos visto uma cegueira tão grande espiritual, o povo está tão cego, uma cegueira imensa, que as pessoas acham que ter Deus é facinho, é como se vai lá no supermercado e compra um produto, é como as pessoas acham que ter Deus é fácil demais. Não é dessa maneira, meus irmãos. Então hoje, pela misericórdia de Deus, vai falar grandemente conosco,
E eu tenho certeza que se você realmente está com fome, com sede da palavra de Deus e quer aprender, você vai permanecer, você vai divulgar, você vai compartilhar, você vai glorificar, você vai aqui mandar sua mensagem, nós vamos também mandar a paz para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você gosta de Bíblia, peço também para você do outro lado, pega papel, pega caneta, vamos anotar em nome do Senhor Jesus Cristo e deixar Deus fazer uma grande obra em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe. Também vou aqui já deixando a paz para alguns irmãos que estão conosco, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor Jesus, a nossa irmã Juliana, sempre está conosco aí, paz, filha, Deus abençoe sua vida. Pai do Senhor Jesus também a nossa irmã Sueli, Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe nosso irmão Arlindo lá da cidade de Orlândia, nossa irmã Nayara também, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. A irmã Sandra, Pai do Senhor, irmã Sandra, Deus abençoe, filha, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? É o que está aparecendo aqui agora, em nome do Senhor. Se você é novo na live, se você, não importa, a live aqui, essa administração, é um espaço aberto, independente de placa de igreja. Se você é de outra denominação, religião, não importa a sua crença, seja mais que bem-vindo nessa live. Deixa o seu nome, o nome da sua cidade, para que a gente possa estar aí, né, em nome do Senhor Jesus, mandando a paz para você também, orar pela sua vida e pela vida de todos, amém? Então nesse momento eu quero convidar a todos vocês que puderem estar aí, vamos fazer uma breve oração, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, para agradecer a Deus por esta rica chance, por este momento que Deus tem nos concedido, Deus tem nos dado. Então peço para você também que faz parte aí do grupo da igreja, manda lá sua mensagem no grupo já, enquanto nós estamos orando, você lá também, vamos convidar, chama o pessoal, chama os irmãos, chama aí a congregação, e vamos aí ouvir o que Deus tem para nós nesta noite aí, em nome de Jesus. Mas antes de tudo, vamos orar um pouquinho, vamos agradecer a Deus para que nós possamos depois já entrar na palavra de Deus, que eu tenho certeza, meus irmãos, vai ser bênção de Deus, em nome de Jesus. E uma coisa eu garanto para vocês, tudo que nós vamos falar hoje e aprender hoje, não é coisa da igreja, não é religiosidade, não é bitolação, não é fanatismo, é Bíblia, palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho, fecha seus olhos aí, vamos orar um pouquinho, em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus e meu Pai, em nome do seu Filho amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós viemos aqui, meu Pai, sobre Ti, no Senhor, em Tua santa presença. Queremos aqui, meu Pai, te agradecer ao Senhor pela Tua misericórdia, por ter aqui, meu Pai amado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, meu Deus, meu Pai, dando grandes livramentos, Senhor, até nós chegar nesse presente hora, Pai. Te agradecemos por tudo, meu Pai, que o Senhor nos trouxe a provisões nos dias de hoje, tanto a água que bebamos, o alimento que alimentamos, a saúde, Deus, meu Pai amado. Te agradecemos pela parentela, pela família, os filhos e filhas e todos os entes queridos, Pai. Te agradecemos por cada membro da igreja, pelas pessoas também, tanto que são membros, aquelas que não são, que as bênçãos sejam para todos. Mas eu te agradeço, meu Deus, por preparar esta noite, por preparar este momento, meu Pai, juntamente aqui com o Teu servo, para que nós possamos, Senhor, ministrar o Teu Evangelho, a Tua palavra, Senhor, e peço no Senhor, meu Pai, assim que o Senhor tem, meu Pai, tocado nossos corações, Senhor, aqueles que vão te ouvir, meu Pai, que venha ter grandes crescimentos espirituais, aqueles que não fazem parte ainda deste ministério, que o Senhor possa, Deus, meu Pai, em nome de Jesus, tocar, Deus, meu Pai, nos corações, para que eles entrem nas lives, meu Deus, e conhecerem a verdade vos libertará, meu Pai. Senhor Jesus, amado e querido, através dessa live, Senhor, bate nos corações, entra, Deus, meu Pai, Deus, meu Pai, na cabine deste caminhão, deste trator, meu Deus, meu Pai, na boleia do caminhão, a essas pessoas, as vidas que trabalham à noite, meu Pai, elas possam ouvir o Teu Evangelho, meu Deus, amado e querido, a Tua palavra. Visita este lar, esta família, este casamento, visita, meu Pai, os Seus escolhidos, Pai, faça, Deus, meu Pai amado, Senhor, desta comunicação agora, Pai, uma fonte, Deus, meu Pai amado, para que eles venham conhecer a Tua verdade, pelo Teu poder, pela Tua graça e misericórdia, Deus. Oh Jesus, amado e querido, sem Ti nada somos e nada podemos fazer, e possamos todas as coisas naquele que nos fortalece, meu Pai. Assim, meu Deus, vem usar nossas vidas como instrumento em Tuas mãos, meu Pai, e direciona todos, meu Pai, na Tua verdade, Pai, e ensinando, Senhor, exortando, repreendendo e mostrando, Deus, meu Pai, o que o Senhor quer do Teu povo pela misericórdia. Aqui nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. E as nossas palmas é para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus,
aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento também, quero convidar a você, se você puder, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você tiver a sua harpa cristã, pega a sua harpa cristã e abre ela aí no número 1 da harpa cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos entoar um hino, né? Um louvor para a honra e glória de Deus, aqui na harpa cristã do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o hino para a honra e para a glória do nosso Deus. Hino de número 1, em nome de Jesus. Hino de número 1, vamos louvar esse hino em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra na live, já deixa aí, né, o seu comentário para a gente deixar a paz para vocês também, em nome de Jesus. Vamos louvar esse hino, meus irmãos. A Bíblia diz para nós, né, quem tem fôlego de vida que louve ao Senhor. Como Isaías diz, assim Deus nos fez e Deus nos formou para que nós possamos dar a Ele o louvor em nome de Jesus Cristo. Hino da harpa cristã, número 1, chuvas de graças em nome de Jesus. Vamos louvar esse hino, vamos louvar em nome de Jesus. A Bíblia diz, ou seja, na harpa está com o hino dessa maneira, vamos louvar junto. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o teu santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graças, chuvas pedimos, Senhor, mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro do nosso ser. Chuva de graças, chuva pedimos, Senhor, mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dai-lhe virtude e valor, dando os dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graças, chuvas pedimos, Senhor, mandas-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Vamos bater palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mais um hino em nome do Senhor Jesus, agora do número, em nome do Senhor Jesus Cristo, número 15, hino de número 15 da harpa cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, para a honra e para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Hino 15 da harpa cristã. Vamos ler, ou seja, vamos louvar, né, em nome de Jesus. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, e a nossas palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, meus amados irmãos e irmãs, nesse momento, convido a todos vocês que puderem abrir sua Bíblia, que nós vamos entrar hoje num assunto maravilhoso, um assunto muito importante, maravilhoso. E nós vamos começar aqui no livro de João, capítulo 8, no versículo 30, em nome do Senhor Jesus Cristo. E antes de tudo isso, da gente começar, a gente vê hoje, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês que estão ali, que estão aí, que vão ver essa live, essa gravação, seja a hora que for, de manhã, durante o dia, de madrugada, que vai rever a reprise, né? Primeiramente, quero que Deus abençoe a sua vida. Deus, se você é de outro ministério, se você é pastor de outro ministério, vai ouvir essa ministração. Que Deus abençoe sua vida também. Que Deus abençoe você espírita. Que Deus abençoe você católico. Que Deus abençoe você de tudo qual for a tua religião, a sua crença. Nós estamos aqui para debater, estamos aqui para pregar o Evangelho, pregar uma palavra em nome de Jesus Cristo. E nós entendemos, meus amados irmãos, que existe um só Deus. Existe um só Deus, não existe um outro Deus. O único Deus que existe é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
o Deus que nos amou nós de tal maneira, o Deus que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que Jesus disse lá em João 17, Pai, a eles eu dei a tua palavra, e eles reconheceu o Senhor como o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor tem enviado. Então, na misericórdia de Deus, nós vemos hoje muitas pessoas dizer que tem Deus, mas não tem como as pessoas dizer que tem Deus se não tem a palavra. Não tem como as pessoas dizer que tem Deus. As pessoas podem até dizer que tem Deus, mas no espiritual, se não andar conforme a palavra de Deus, as pessoas estão enganando a si mesmas, meus irmãos. As pessoas estão realmente enganando uns aos outros, deixando-se enganar. Só que um dia a prestação de conta vai vir sobre todo mundo, e nisso vai resplandecer tudo as nossas obras que nós praticamos aqui, e tudo aquilo que nós acreditamos ter Deus nas nossas vidas. Então você que está aí do outro lado, você que congrega com a gente, você também não congrega, seja bem-vindo. Mas eu peço a todos vocês que peguem a sua Bíblia, pega a palavra de Deus, e você confirma com a Bíblia, para você entender que não é coisas do homem, não é religiosidade, não é paganismo, não é bitolação, não é fanatismo, não. É a palavra de Deus, que vai vir sobre nós com muito amor, com muito zelo, com muito carinho. Porque Deus, nós chamamos Deus de Pai. E Deus, que é o Pai, Ele nos exorta e repreende aquele que Ele trata como filho. Então nós vamos aprender hoje, que se nós temos Deus, se estivermos andando a palavra, e as pessoas que não andam sobre o Evangelho, não tem Deus. Eu não estou aqui para dizer, eu particularmente, eu dizer que nós temos Deus e as pessoas não têm Deus, ou dizer que as pessoas têm Deus, ou que nós temos Deus. Eu particularmente, eu mesmo não estou aqui para fazer isso, nem eu nem o evangelista Maurício, mas a palavra de Deus, que as pessoas chamam Deus de Pai, que as pessoas chamam o próprio Deus de cada um de vós, é a própria palavra de Deus que vai dizer quem tem Deus e quem não tem Deus, quem anda com Deus e quem não anda com Deus. Então, por isso que hoje nós vamos abordar esse assunto, para que você realmente entenda biblicamente, para que você venha entender que realmente a sua vida, a sua família está num lugar que pregue a verdade, para que você olhe para onde que você congrega, tanto vocês congregam com a gente, até você que congrega em outra denominação, até que você que congrega em outro lugar, que você se examine as escrituras, tudo que vai ser dito hoje, e aí você vai examinar ao seu redor se está de acordo com a palavra, porque naquele grande dia você não vai prestar conta com o seu pastor, naquele dia você vai prestar conta com Deus, você vai prestar conta com Jesus, e aí vai vir toda a verdade sobre nossa vida toda. Então a palavra de Deus vai nos ensinar. Eu peço para vocês, em nome de Jesus, que quem puder abrir sua Bíblia em João, capítulo 8, no versículo 30, em nome de Jesus. Vamos entrar nesse texto, e daqui vai surgir os assuntos que Deus quer falar com cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos vocês que estão conosco, e graças a Deus, estamos aí, né, em nome de Jesus Cristo, já com 10 vidas, eu creio que vai aumentar mais de 10 vidas, eu creio que no meio da pregação mais pessoas vão entrando, vão compartilhando, o que é bom vamos passar para frente, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim para nós, presta atenção, João 8,30, diz assim, falando ele essas coisas, muitos creram nele, em Jesus Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Bem sabeis que sois descendente de Abraão, contudo procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vim junto de meu Pai, Deus é Pai.
eu falo que vim junto do meu Pai, e vos fazeis que tenho visto junto do vosso Pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procuro me matar a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso, mas vós fazeis as obras de vossos pais? Disseram-lhe, pois, não, nós não somos nascidos de prostituição ou fornicação. Temos um pai. Presta atenção que eles estão afirmando, igreja. Eles estão afirmando: temos um pai que é quem? Deus. Temos um pai que é Deus. Amém? Então quero que você pare e analise o que nós estamos falando aqui. Jesus, ele começa a pregar o evangelho. As pessoas começam a acreditar na sua palavra. E aqueles judeus, aquelas pessoas que chegavam até Cristo porque começaram a acreditar na palavra, ele começava a trazer um alimento mais sólido para eles. De repente ele vai pregar e dizer para aqueles que creu nele, dizendo que, pegando o João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Eles realmente, ele justificou para Jesus, em nome do Senhor, dizendo que eles não servia a ninguém, para eles estar preso. Só que Jesus estava dizendo libertação de pecados. E naquele momento, Jesus está dizendo: se vós guardarem as minhas palavras, no 31, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Nesse exato momento, meus irmãos, quando Jesus fala de libertação, Maurício, o que acontece ali? Eles já começaram a justificar, e dizendo que era filho de Abraão. Abraão, descendente, claro que é filho de Deus, descendente de Abraão, tinha a Torá, tinha a lei de Moisés, descendente de Abraão, judeus que guardavam a lei, concorda? Só que quando vem Jesus dizendo: se vocês guardarem a minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará, já começou a surgir o quê? Alguma discrepância na mente deles. Eles diziam que era filho de Abraão e diziam que era filho de Deus. Mas quando vem Jesus dizendo, em nome do Senhor, que se o Filho verdadeiramente vos libertar, vós sereis livres, eles começaram a justificar, igreja. Eles começaram a justificar em nome do Senhor. Por que eles começaram a justificar? Porque realmente eles não estavam recebendo a palavra de Deus, que era o Pai deles, com alegria no coração, por meio do seu Filho que Deus enviou. E num certo momento, e Jesus vai exortando eles, como vocês leram com a gente, que eles vão dizer que realmente no finalzinho do número 41, dizendo: vós fazeis as obras de vossos pais. E disseram-lhe: pois nós não somos nascidos de fornicação, de prostituição. Nós temos um pai. Eles afirmaram: nós temos um pai que é Deus. Igreja, quantas pessoas que têm afirmado, estão se afirmando que Deus é pai? Não estão errados no termo de dizer que Deus é pai. Mas Deus é pai daqueles que realmente aceitam a obediência do seu pai. E Deus reconhece aquelas pessoas como filho. Deus reconhece as pessoas como filho. Não tem como Deus reconhecer pessoas como filho e Deus ser pai de quem é rebelde, e Deus ser pai de quem realmente não prega a verdade, não vive a verdade, escandaliza com a verdade e influencia as outras pessoas a viverem baseado no quê? Na mentira. Viverem baseado na mentira. No espiritual, quantas pessoas no Brasil e no mundo, milhões de pessoas, estão enganadas porque hoje Deus é amor. Mas as pessoas esquecem que Deus é justiça. E aqueles que não permanecem no amor de Deus, que não creem no nome do Filho de Deus, a ira de Deus vai permanecer sobre essas pessoas. E vamos lá daqui a pouco para vocês entenderem. Então, quando nós estamos dizendo para vocês que nem todos que dizem Senhor, Senhor, que nem todos que podem ser fazendo milagre, fazendo isso, não quer dizer que Deus está ali. Não quer dizer que Deus está na vida das pessoas. Para a gente entender que Deus está na vida das pessoas, igreja, Deus está na vida. A pessoa ter Deus na vida é a pessoa ter a verdadeira palavra. A verdadeira palavra hoje que está sendo escassa,
Porque muitos não estão suportando mais essa doutrina. Estão criando para si um evangelho que aprova o que as pessoas querem fazer, que as pessoas querem fazer. Porque quando eles dizem para Jesus, no finalzinho do 41, temos um Pai que é Deus. Sabe o que Jesus responde no 42? Jesus responde assim no 42. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas é Ele que me enviou. Amém? Olha aí. Se as pessoas dizem que Deus é Pai, as pessoas deveriam amar Jesus. Se as pessoas disserem, evangelista, eu tenho Deus como meu Pai, para as pessoas dizerem que tem Deus como Pai, elas deveriam amar a Jesus, que é o Filho de Deus. E aí, como que as pessoas dizem que tem Pai, se não ama Jesus? Como as pessoas não amam Jesus? Porque não aceitam a verdade. Quando a palavra pega firme, quando vem a verdade nos libertará. Quando a verdade vem libertar das coisas mundanas, das concupiscências da carne, quando a verdade vem falar do paganismo, quando a verdade vem falar da prostituição, da lascívia, do adultério, da bebida, quando a verdade vem falar dos roubos que é feito dentro das igrejas, das heresias, quando a verdade vem falar que pastora não é de Deus, quando a verdade vem falar em nome do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas precisam se libertar das coisas do mundo, as pessoas pulam fora e vai dizer que Deus é Pai. Como que pode ser Deus ser Pai? Olha que está no 42. E disse depois Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. E quantas pessoas que realmente ridicularizam a verdade, que a verdade quem que é Jesus? Se não ama Jesus, não ama Deus. Se não ama Deus, como é que pode ter Deus na vida? Como é que pode ter Deus na vida, evangelista? Se não ama Jesus, se não ama a verdade. Hoje que nós olhamos mais, o que a gente mais vê, igreja, as pessoas fazendo doutrina para si mesmas. As pessoas, por outro lado, dizem que pregam a verdade, mas quando você vai ver, está fazendo comércio dentro da igreja. Quando você vai ver, está batizando as pessoas de qualquer jeito, de qualquer momento, qualquer maneira, sem as pessoas se arrependerem. Quantas vezes as pessoas estão sendo enganadas? Por que de tudo isso, pastor? Porque as pessoas realmente dizem que tem Deus, mas não tem um filho. Para ter Deus você tem que ter um filho. Se você não tem um filho, você não tem Deus. Porque Deus veio para ser reconhecido através do Filho, como falei, repito. Jesus falou: Pai, a eles eu dei a sua palavra, e eles têm reconhecido o Senhor como o único Deus, e eu, a Jesus Cristo, a quem o Senhor tem enviado. Como nós reconhecemos Deus? Através da palavra de Jesus, que Deus enviou a Jesus. Fora dessa palavra não tem ninguém que possa reconhecer Deus. E como que as pessoas dizem que tem Deus e está praticando pecados, praticando transgressões, e dizendo que Deus é amor? Deus é amor, mas Ele não ama o pecado. Ele não ama o pecado. Então, evangelista, para nós entender mais um pouquinho mais, o que a gente vê em nome do Senhor Jesus no 43? Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não pode ouvir as minhas palavras? Como as pessoas podem dizer que tem Deus, ministérios, pastores de outros ministérios, ovelhas, pessoas que fazem as obras, diz ser conhecedor da palavra, diz ter anel no dedo de teologia, de bacharelado, que gosta de fazer hermenêutica, hermenésia, exegésia, essas coisas aí, e quando vê que não, só tem um conhecimento, mas não tem ali realmente obediência, de saber que a palavra de Deus, ela veio para chamar os pecadores para arrependimento, ela veio chamar o povo para se arrepender dos pecados, separar o povo das obras mundanas. Quando Jesus fala lá em 2 Epístola de João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Então, para você entender, meu evangelista, abre aí, evangelista, primeira epístola de João, ou seja, isso mesmo, primeira. Abre aí para nós entendermos algo. Olha o que a palavra vai dizer para nós, capítulo 2, versículo 15, em nome de Jesus.
Então, como as pessoas podem dizer que tem Deus? Como nós possamos dizer que tem Deus? A segurança. Eu estou pregando, ensinando a todos vocês, independente de placa de igreja. A segurança que nós temos Deus é quando a gente está realmente numa palavra verdadeira, numa palavra séria. Presta atenção para você entender. Olha, eu vou ler de novo, no número 42. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele que me enviou. Aí ele coloca no 43, por que não entendeis a minha linguagem? Por que não sois capazes de ouvir a minha palavra? E agora eu quero que você preste atenção, que o evangelista vai ler aqui, 2 João, capítulo 2, versículo 15. Presta atenção que ele vai ler. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então olha o que você vê aqui. As pessoas dizem que tem Deus, dizem que Deus é Pai, mas estão amando o mundo. Você aí, que diz ser de Deus, quando acaba o culto da manhã, você pega os membros da tua igreja e vai lá no campo de futebol, jogar bola. Quem que fez o futebol? Quem que inventou essas coisas? Foi Deus ou foi o mundo? Foi Deus ou foi os homens? Foi Deus ou foi o diabo que inventou essas coisas? Porque se não adianta você falar que o futebol é de Deus, que aí eu mostro para você que porfiro promete de Deus. E aí eu mostro para você aonde que Deus está no meio do futebol, numa torcida. Aonde uma torcida, uma de lá, outra de cá, um xingando um palavrão, mata um ou outro, xinga palavrão, mata um ou outro. Aonde que Deus está no meio desse negócio? Então, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque aquilo que ama o mundo, o amor do Pai. Se você tem Deus como Pai, então você tem que deixar as coisas do mundo. Você tem que deixar essas coisas do mundo. Por futebol é porfia. Talvez você não está um glória a Deus na igreja, mas está gritando gol nos dias de domingo. Então você tem que abrir os seus olhos. Você precisa abrir os seus olhos. Por que não consegue? Por que ainda no mundo? Porque ainda não está entendendo a linguagem de Jesus, não compreender Jesus. Que eu quero a linguagem de Jesus. Vem chamar os pecadores para o arrependimento, entregar para mim e para ti uma novidade de vida. Então talvez você está aí no lugar, às vezes acaba o culto. Aonde a gente vai? Vão lá onde tem um lugar que tem lá as músicas mudando, envolvido tudo junto e misturado. Por que isso? Por que tudo isso? Estão amando o mundo. Não tem como realmente as pessoas dizerem que tem Deus e ainda ama o mundo, igreja. Quando está dizendo aqui, você pega esse, é a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que ama o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai. Quem é o Pai? É Deus. Os judeus estavam falando para Jesus que tinha Deus como Pai. Os judeus estavam dizendo, mas nós temos Deus como nosso Pai. E quantas pessoas hoje, igreja, que também diz, evangelista, que tem Deus como Pai? E realmente, irmãos, não faz diferença. Na igreja, louva a Deus, mas em casa está escutando música mundana, está no meio da roda dos escarnecedores, não foge da aparência do mal, parou de beber a cerveja com álcool, agora bebe a cerveja sem álcool. Mas eu não bebo cerveja mais, porque agora eu bebo cerveja sem álcool. O que é isso? Quem falou assim? Não, mas meu líder falou que pode. Teu líder. Segue o líder, não, segue a Jesus. Se o teu líder está na palavra, glória a Deus. Mas quando você vê algo que não está aqui, que realmente não te mostra para você com base bíblica, não é segue não. Agora, se o teu líder tem base bíblica, aí você vai seguir, porque ele tem base bíblica. Então, por que de tudo isso? Um cego que ama outro cego, de ambas as partes, todos vão cair na cova. Então, muitas pessoas dizem ter Deus, e as pessoas estão envolvidas com as coisas do mundo. Olha, para você entender, pode ter um evento na sua cidade, e talvez naquele lugar, no meio da sua cidade, tem um recinto, aonde ano em ano ele faz festa naquele recinto.
Aquele lugar não foi preparado, é um antro de Satanás. Ali vai ter bebida, vai ter prostituição, ali vai ter cobiça, ali vai ter homem seminu, mulher seminu, e vai ter um monte de coisa que não convém de cristão estar envolvido lá no meio. Só que chega um dia específico, olha, vai ser um dia da noite gospel. De um lado vai vir cantora, fulano de tal, fulana de tal, e do outro lado ali, a roda dos escarnecedores. Aonde tem essa união, igreja? Aonde Deus falou para você que isso pode, que tem essa união entre a luz com as trevas, que tem essa concórdia, essa concordância entre o templo do Espírito Santo de Deus e a Belial? Aonde está isso? E as pessoas dizerem que tem Deus. Mas vamos lá porque vai vir a fulana, cantora fulana. Vai vir a cantora fulano, cantor fulano. Mas espera aí, dentro da sua igreja não tem um irmão humilde? Não tem um irmão humilde? Não tem uma irmã humilde que está louvando aí, que está cheio do Espírito Santo? Que luta pode ir para viver em espírito e em verdade, que passa uma luta talvez em casa, passa uma luta no serviço, passa uma luta para vencer o pecado, para todos os dias de culto entregar uma oferta com cheiro suave e agradável a Deus, o louvor e a adoração para manifestar ali. Que diferença tem o seu irmão da igreja que louva, a sua irmã da igreja que louva, que você conhece ele, que você sabe quem é ele, de você às vezes querer ir num lugar onde tem muitas obras pecaminosas, porque a fulano é conhecido, porque tem voz bonita ali. Meu irmão, você tem que entender que não é o fulano conhecido, a fulana conhecida, é Deus, que nós que tem que ser conhecido por Deus, e nós somos conhecidos por Deus pela obediência da palavra. Então tudo isso nós estamos aprendendo em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa entender em nome do Senhor, quem tem Deus e quem não tem Deus. A palavra está dizendo, não sai da live não, continua aí em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, porque olha que a palavra diz no 43, por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir as minhas palavras? Agora presta atenção, o que Jesus falou para aqueles judeus que dizem que Deus era Pai? Presta atenção no 44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o vosso desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não é verdade nele. Quando ele só profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, e ele é pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade, e não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado, se eu vos digo a verdade? E por que não me credes? Amém? Então, para você entender, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos ensinando hoje, pela misericórdia, Jesus, ele falou na lata daqueles judeus, na cara, na face: vocês estão dizendo que Deus é seu pai, mas vocês têm o diabo como pai. Quantas pessoas estão enganadas, igreja? Quantas pessoas estão enganadas, meus irmãos, dizendo que Deus é pai, mas é uma libertinagem hoje dentro das igrejas. Hoje está ao contrário. Antigamente o quê? Trazia as pessoas do mundo para a igreja, e quando as pessoas vinham para o mundo, tiravam o mundo do coração das pessoas por meio da vaidade. Hoje não, traz as pessoas do mundo para a igreja, e o mundo permanece influenciando a igreja, porque os líderes estão carnais. As pessoas estão deixando as coisas acontecer. A apostasia está muito forte, irmãos. Está muito forte a apostasia. Muitos se apostataram da fé. Então Jesus está dizendo aqui para os judeus: vós tendes de por pai o diabo, porque vós quereis fazer os vossos desejos. Qual é o desejo de Satanás, o diabo, na vida das pessoas? Não é querer colocar as coisas do mundo, não é colocar os desejos da carne. Porque qual foi o desejo de Satanás que derrubou Adão e Eva do paraíso? Não foi extorcer o que Deus disse, trazendo sobre eles uma mentira. E hoje não é a mesma coisa, as pessoas aqui não pregando um evangelho verdadeiro, induzindo outras pessoas a viver uma palavra, que realmente acreditando que tem Deus, está com Deus na igreja e lá fora da igreja praticando as coisas do mundo, estão satisfazendo o desejo do diabo espiritual, e muitas das vezes estão o quê? Estão cegos. E por que estão cegos? Vai lá no Corinthians então para ser cego. E por que eles estão cegos? Sabe por que estão cegos? Porque tem algo acontecendo e as pessoas não estão percebendo, igreja. Porque tem algo que já está manipulado sobre a questão de Satanás, que o Deus desse século, não estão servindo Deus, o soberano, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Estão servindo o Deus desse século, que está aqui, ó, 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 4,
Segunda. Olha o que está escrito aí, ó, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Lê, evangelista. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha aí, explica para o povo por que eles estão cegos. Quem está cegando eles, evangelista? O próprio diabo cegando o entendimento das pessoas, como a Bíblia diz, né? Como o pastor mencionou desde o início, um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Aqui a palavra não está dizendo uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual, porque aquele a qual a palavra é lançada no coração e não recebe a palavra que vem da parte de Deus, embora foi falado desde lá da Torá, desde os profetas, profetizaram acerca da vinda do Senhor, o próprio Cristo anunciando ser o Filho de Deus, a trazer uma palavra, o coração deles estava tão duro que o diabo, cegando, não conseguiram enxergar que o Filho de Deus falava com eles. E assim, com muitos, hoje na igreja, o diabo tem cegado, trazendo outra doutrina, a qual não é a de Cristo, pervertendo o Evangelho, fazendo com que as pessoas percam a fé e andem de uma forma que não agrada ao Senhor. Porque se nós trazemos, meus amados irmãos, em comparação, haverá uma separação daqueles que hão de servir a Deus e daqueles que hão de ser banidos diante a face do Senhor. E nós vemos que essa separação ela há de ser feita diante de um tribunal que todos nós, importa que todos nós venhamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta das nossas obras. E agora, qual obras que nós estamos realizando? As obras que Cristo tem ensinado por meio da palavra ou segundo preceitos que nós temos aprendido de homens que se dizem ser homens de Deus, mas não estão a seguir o Evangelho que está escrito na Bíblia. E o mais interessante, como está escrito aqui, o Deus desse século. Será que as pessoas, Maurício, será que as pessoas estão tendo discernimento quem é o Deus desse século? Será que as pessoas realmente sabem quem que é o Deus desse século? Muitas pessoas estão achando que o Deus desse século é o Deus, o Pai de Cristo, nosso Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e não é. O Deus desse século é Satanás, igreja, que tem cegado as pessoas e tirado o entendimento delas, a ponto que elas não vejam mais a luz do Evangelho. E aí quando vem a verdade, as pessoas não conseguem mais enxergar a verdade. Porque uma vez que o Deus desse século, ele vai lá, ele cega as pessoas, como foi dito, não uma cegueira física, mas cegueira espiritual, acontece isso aqui que eu vou ler para vocês em João 8,47, ó. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Se não é de Deus, está dando ouvido ao Deus desse século, que eu posso fazer isso, um pouquinho pode. Você viu hoje, amor? Não, você não pode muita coisa, mas um pouquinho pode. Não, mas essa palavra foi lá para Pedro, para Tiago e para João, para hoje não vale, para hoje não vale tudo isso. A gente tem que fazer as coisas moderadamente. São pessoas que realmente, irmãos, não são mais de Deus, porque quem é de Deus, independente, Maurício, que a palavra vai vir exortando, vai pegar firme, vai falar no oculto, no escondido, é porque Deus ele ama. O Pai ele ama. Glória a Deus. O Pai ele ama. Hebreus diz, Deus exorta e repreende aquele que ele ama. E quem ama a Deus, escuta o que Deus está falando. Não leva para o sentimento. Não é aquela pessoa que leva para o sentimento e fecha o coração, não. O espiritual vai escutar as coisas de Deus. As pessoas que querem algo sério com Deus, as pessoas que têm uma aliança com Cristo, as pessoas vão ouvir a palavra de Deus, e não somente vai ouvir e colocar em prática, porque sabe que está na Bíblia, que é de Deus. Mas como Deus nesse século tem cegado muitas pessoas, onde as pessoas estão vivendo tudo junto, misturado, você não vê nas mídias, você não vê aí nas redes sociais como é que está uma bagunça, como é que está uma profanação. Isso não é brincadeira, você que está do outro lado, isso não é brincadeira. Muitas das coisas que estão acontecendo em nome de Jesus Cristo, porque as pessoas não estão tendo discernimento para discernir quem é o Deus, porque o Deus desse século está cegando as pessoas. Então nós olhamos e vemos, eu quero que você abra sua Bíblia também, em 2 Coríntios, né? No capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, em nome do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós, em 2 Coríntios, em nome do Senhor Jesus.
Deixa Deus falar conosco em nome de Jesus. Ou seja, é 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não é possível, porque eu estou lendo uma Bíblia, você que está aí do outro lado, eu estou lendo uma Bíblia que, se você é um pastor, se você congrega em outro ministério, pega a sua Bíblia também, porque não é possível que essas coisas só está escrito nas nossas Bíblias. Não é possível que só está escrito aqui, sendo que a Bíblia está igual. Presta atenção que você vai ler conosco aí, ó. 2 Coríntios 6,14, fala assim, ó, presta atenção, ó. Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a injustiça, ou seja, a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei entre eles e andarei, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Eu serei por vós Pai, e vós serais para mim meus filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Peraí. Então, como que as pessoas olham para si e vai dizer, não, eu tenho Deus. Mas se as pessoas têm Deus, está no meio onde tem as trevas. As pessoas dizem que tem Deus, mas está no meio das trevas. O que o ímpio pratica, as pessoas estão praticando. As festas que o ímpio vai, o cristão está no meio. Estão vivendo tudo junto e misturado. A gente não está aqui para julgar jamais, mas a Bíblia fala para nós, em João 7,24, não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Então nós estamos mostrando para que nenhum de nós, você que está aí, nenhum de nós não está enganado. E ter Deus é a verdade. Não vos prendeis em jugo desigual com infiéis. Por que vos prendeis? Não se associe, não tem mais. Não tem mais comunhão, não tem mais união. Não tem mais, não tem sociedade. Aquele que se diz ser justo, com aqueles que praticam a justiça. Não tem sociedade, aqueles que dizem ser justo, tem a justiça de Deus, com aqueles que praticam injustiça. Não tem mais sociedade, não tem mais comunhão. E o que a gente vê hoje? As pessoas estão vendo essa questão que Deus é amor de uma forma distorcida. As pessoas estão vendo de uma forma distorcida, olhando só para a parte do amor, mas estão olhando pela parte do quê? Da justiça de Deus e da prestação de conta que vamos ter com Deus naquele dia. Então, quando Deus está falando, evangelista, o que a gente vê hoje? Nós vê hoje, presta atenção, nós vê hoje, não tem união. A Bíblia fala para vocês entenderem, não tem nada contra, mas tem que falar o que é Bíblia. A gente tem que se apresentar diante de Deus com salmos, com hinos, com louvores e cânticos espirituais a Deus. Amém? Está lá em Efésios, está lá em Colossenses, está na Bíblia. Que devemos entoar ao Senhor, chegar diante de Deus, com cântico e hinos espirituais diante de Deus. Amém? O que você vê hoje? Você vê hoje aquelas pessoas, não tem nada contra, mas a realidade. A pessoa o artista que lá atrás era pagodeiro, aí diz que vem para a igreja, se converte na igreja, aí o que ele faz? Ele começa a quê? Fazer louvor. Mas qual que é o ritmo do louvor dele? O pagode. Por que é o pagode? Porque ainda o mundo está no coração ainda, porque aquele espírito do pagodeiro ainda não se libertou, está ali dentro ainda. Então toca um louvor, às vezes a letra até bonita, mas o que? O ritmo é pagode. E está todo mundo, sabe o que? Sambando, dançando. Isso não faz lembrar algo familiar do velho homem e da velha mulher? Isso não faz que as pessoas realmente estão ali de uma forma, mas de uma forma enrustida? Que as pessoas estão ali de uma forma enrustida em cima daquilo? E depois vai dizer que tem Deus. Aonde que Deus está nisso que ele está dizendo? Não vos prendeis em um jugo desigual com fiéis.
Então você pega ali uma pessoa, um artista que veio do sertanejo, se converte, o que ele vai tocar? Louvores. Qual que é o ritmo? Sertanejo. A pessoa vem do funk, vai pro ritmo funk, ritmo do rap. E nisso, o que vai acontecer ali, meus irmãos? Isso daí é um jugo desigual. Não tem essa união. Se uma vez que a pessoa foi liberta das coisas do mundo, ela nunca que vai viver ou estar num ambiente que lembra o passado dela, que lembra o passado dele. Como Paulo fala, das coisas a quais hoje eu tenho vergonha daquilo que eu fazia para trás. Quando usava o membro do nosso corpo da injustiça para a maldade. Que fruto que teríamos? A não ser agora que tudo que hoje a gente conhece é claro, nos envergonhamos. E quando Jesus ele fala com o evangelista Maurício, aquele que diz que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Onde está o novo em cima disso? Aí as pessoas se unem, o justo com o injusto. E que comunhão tem a luz com as trevas? Fala para mim. Que comunhão tem você que está do outro lado, em nome do Senhor Jesus? Não tem comunhão nenhuma a luz com as trevas. Se Deus tirou você das trevas e hoje fez você ser luz, por que a pessoa vai voltar lá no meio das trevas, ficar lá em comunhão? Porque ainda não se libertou das coisas do mundo. E vai dizer que o Pai. Mas talvez, não é porque talvez a pessoa faz isso porque a pessoa quer. Porque talvez está recebendo um ensinamento de alguém que o Deus desse século tem cegado o entendimento, dizendo que você pode estar ali, que você pode fazer moderadamente. Talvez a pessoa está recebendo uma doutrina pervertida, uma doutrina diluída, uma doutrina de um falso profeta, uma doutrina de espíritos enganadores, uma doutrina de demônios, do Deus desse século. E talvez a pessoa está ali como inocente, como ignorante da palavra, porque talvez está acreditando, talvez, em alguém que está ensinando que pode. E sendo que a Bíblia está dizendo, não tem comunhão a luz com as trevas, que concórdia entre Cristo e Belial, com que, se Cristo está em você, se você está em Cristo e Cristo está em você, que união que tem você que está em Cristo, está no meio de uma festa pagã, uma festa que o povo está adorando ídolos, está no meio da idolatria, uma festa paganismo, não tem nada contra, mas se Cristo está em você, que comunhão que tem, que concórdia tem Cristo e Belial, que concórdia tem, e que parte tem o fiel com o infiel. Se você está lá trabalhando no meio dos infiéis na roda, não tem nada contra, mas chega numa roda lá e você fica lá no meio, ouvindo as coisas que são infiéis, isso não faz. Como que você se sente bem no lugar desse, sabendo que você tem o Espírito Santo? Que comunhão tem? Não tem comunhão nenhuma, as pessoas estão vivendo tudo junto e misturado. E como ele diz ainda, que consenso tem o templo de Deus, porque com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivo. As pessoas, Deus quer as pessoas como o templo dele, para que ele possa habitar, como ele diz. E neles habitarei, e andarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Só que ele diz, por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundos, e eu vos recebereis, eu serei para vós pai, e vós será para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, para a gente ter Deus, é necessário para a gente fazer o quê? Se abstenhar das concupiscências. Para a gente ter Deus, a gente tem que ter, a pessoa tem que ser submissa, se apartar das coisas que são imundas, que pode trazer impureza no mundo espiritual. Estamos vivendo numa geração onde muitos já não vê mais temor biblicamente dentro da palavra, onde muitas pessoas acabam vivendo suas próprias ideologias, sendo enganadas pelo próprio Satanás, em nome do Senhor. Então entenda uma coisa, o que Jesus falou? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Sabe o que mais eu vejo, evangelista? Assim como muitos judeus que creram lá em Jesus, mas na hora que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Assim eles acharam ruim com isso, não aceitou.
Assim, meus amados irmãos, tem muitas pessoas desse jeito. Tem muitas pessoas que até acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Deus é Deus, mas as pessoas não conseguem confessar com a verdade, com a Bíblia. Porque hoje as pessoas estão amando mais a glória dos homens, estão amando mais o microfone, estão amando mais o púlpito, estão amando mais a oportunidade de cantar um louvor na igreja, estão amando mais a oportunidade de trazer uma palavra, e pessoas estão se intitulando uma coisa que não era, pessoas ali não confessam, porque se eu pregar a verdade, a pessoa não vai voltar mais para a igreja, se eu pregar a verdade, aquele pastor não vai me dar mais oportunidade. Então as pessoas até creem, mas elas não confessam. Aconteceu isso na época de Jesus, e acontece hoje na nossa época também. Se você abrir no livro de João, capítulo 12, em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de João, em nome do Senhor, olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 12, versículo 42. Presta atenção que nós vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo, evangelista. João, capítulo 2, versículo 42. Olha o que a Bíblia diz para nós, ó. Contudo, até muitos dos principais creram nele, quem? Jesus, mas eles não confessavam, por causa dos fariseus, para não ser expulsos da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está dando para vocês entender? Hoje as pessoas dizem que quer ter Deus, mas as pessoas não querem ser submissas. As pessoas dizem que quer ter Deus, mas não quer sair dos seus pecados. As pessoas dizem que quer ter Deus, mas não quer fazer a vontade de Deus. As pessoas até crerem, está escrito, está na palavra, só que as pessoas não confessam Jesus por meio da verdade, porque as pessoas estão amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. As pessoas não estão preocupadas realmente de pregarem a verdade, ensinarem a verdade. As pessoas estão preocupadas no holofote. Hoje, através até da live que você está vendo, através do canal, através de um aplicativo de que as pessoas querem fazer seguidor, as pessoas hoje, infelizmente, igreja, as pessoas querem mídia, as pessoas querem like, as pessoas querem ser conhecido, as pessoas querem ter nome, mas o único nome que tem que estar acima de todo sobrenome não é o nosso, de Jesus. Glória ao Senhor. É o de Cristo. Então muitas pessoas, evangelistas, até creram nele, mas não confessaram. E hoje, como que as pessoas dizem ter Deus? Quando as pessoas dizem que vai fazer um voto, uma campanha, que tem isso na Bíblia. Quando as pessoas vai dar ali um copo de água ungida, uma rosa, diz para você comprar um envelope, para você trazer um carnezinho, para você fazer isso, fazer aquilo, como se a sua fé fosse naquilo. Isso é confessar Jesus? Isso é confessar Deus, enganar as pessoas por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa, na verdade, de ganância ao dinheiro? Isso é confessar Jesus? Então, para você entender, em nome do Senhor Jesus Cristo, ter Deus é ter obediência. Pastor, mas me responde uma coisa. Mas muitas das vezes a gente vê essas coisas acontecendo, mas eu vejo cura, eu vejo milagre, eu vejo as coisas acontecendo. Não se engana. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se você pegar mesmo em Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22, 23 em diante, o que você vai encontrar lá em Mateus 7, 21, 22, 23? O que ele diz? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, Senhor, no teu nome nós expelimos demônios, Senhor, no teu nome nós fizemos maravilhas e prodígios. O que Jesus fala para eles? Apartai-vos de mim, vós, que praticou pecado ou iniquidade, eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Isso para você ver o que foi falado pelo evangelista. O Deus desse cetro engana essas pessoas, dá poder para essas pessoas, porque ele dá um algo que as pessoas querem. E o que o povo quer hoje? Poder. O povo quer hoje sinal. O povo quer hoje revelação. O povo quer hoje revelação, o povo quer hoje visão. O povo também lá atrás chegou até Jesus, querendo sinal, querendo visão, querendo revelação. O que Jesus falou para o povo? Nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que assim como Jonas teve 3 dias, 3 noites no seio do peixe, assim também será o Filho do Homem, 3 dias, 3 noites no seio da terra.
E assim como o povo de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, assim o povo também tem que se arrepender com a pregação de Jesus Cristo, porque ele diz: eis aqui quem é maior do que Jonas. Glória ao Senhor. O sinal que Jesus quer de nós hoje, trazer para nós hoje, não é o levanta e anda, não é o paralítico andar, o cego enxergar. O maior sinal que Jesus quer ver habitando na vida das pessoas é a palavra que as pessoas recebem de bom grado. Uma pessoa que fuma se liberta do tabaco. Uma pessoa que usa droga vem se libertar da droga, se libertar do vício. Uma pessoa que realmente ali venha ser uma pessoa ali cuidadora da sua esposa, do seu marido, aprender a lidar, ter um bom casamento, se libertar de todos os pecados, se purificar de todas essas coisas. Ou seja, as pessoas entenderem que o poder está na palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Mas hoje para o povo não. Para o povo hoje ter amor, o povo hoje ter amor é um pastor que passa a mão no pecado. O povo hoje ter amor é um pastor que não prega a verdade. O povo hoje, amor é um Deus que as pessoas vêm, sentam na igreja e ali não tem palavra de arrependimento, só palavra de autoajuda, um culto coach, um culto leve, transformando a igreja em chocolate, Nutella, açúcar, que não pode passar uma luta, que não pode passar uma prova, que está desistindo, que não pode vir ali um momento que as pessoas acabam cedendo. E no dia do juízo. Então, para você entender, abre para a Bíblia, filho, Tiago 4,7, Maurício. Tiago 4,7, presta atenção, você que está aí, vamos aprender junto, em nome do Senhor, ajude-nos a divulgar. Enquanto o Maurício está abrindo, Tiago capítulo 4, versículo 7, deixar a paz aqui para o nosso irmão Arlindo, nosso irmão Alexandre, nossa irmã Diele, Deus abençoe, em nome de Jesus, Pai do Senhor Jesus, nossa irmã Roseli também, que Deus abençoe, para a honra e glória de Deus, né? Que Deus abençoe a todos pela misericórdia. Se você está aí na live e não mandou sua mensagem, manda sua mensagem aqui, para a gente desejar paz para vocês aí também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que a Bíblia diz para nós em Tiago 4,7, em nome de Jesus Cristo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a... Está escrito aí? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, ser sujeito a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se as pessoas não conseguir, se não for pessoa sujeita a Deus, como que Deus vai estar na vida das pessoas? E o que é ter Deus na vida das pessoas? Quando as pessoas é sujeita a Deus, ser submissa a Deus. Como que as pessoas é submissa a Deus? Quando as pessoas ouvem a palavra, e a palavra vem de encontro, falando, exortando, mostrando e revelando o que as pessoas têm que consertar. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então quando a pessoa recebe e acata de bom grado, as pessoas é de Deus. Ser submisso a Deus e resistir o próprio diabo. Porque se não resiste o diabo, quantas pessoas que endurecem o coração quando ouvem uma verdade? Ah, mas não é desse jeito, não é dessa maneira. As pessoas retrucam, as pessoas reclamam, as pessoas ali, né? Elas inventam um monte de coisa para não aceitar a verdade. Então, para nós entender, Maurício, ser sujeito a Deus, ser submisso a Deus. Como que as pessoas vão querer ter Deus se não é submisso a Deus? As pessoas dizem ter Deus, mas quando Deus fala para sair do pecado, será que as pessoas saem do pecado? As pessoas dizem ser Deus. Quando Deus fala para as pessoas sair daquele erro, daquela falha que não agrada a Deus, será que as pessoas ouvem a palavra de Deus e logo de cara vai se esforçar para sair daquilo? Ou vai ficar do mesmo jeito? Porque a palavra de Deus ela é muito forte, igreja. 1 Tessalonicenses 1,8. Olha que você vai ler. Vamos ensinar segunda. 1 Tessalonicenses 1,8. Olha para você ver. Presta atenção que você vai ler. Então nós precisamos entender, igreja. Por isso que eu falei, hoje nós estamos mais conversando, mostrando para vocês. Nós estamos usando uma bagunça muito grande. Uma mistura muito grande. Entre que talvez você que está na verdade pode ser iludido, pode ser corrompido a sua verdade dentro do seu coração. De ver que realmente as pessoas estão indo mais para aquilo que é bajulado ao desejo da carne, do que realmente se esforçar. Nunca se esqueça, igreja, você que está aí do outro lado, nunca se esqueça que a única porta que te leva ao céu é uma porta apertada, a porta estreita e o caminho apertado.
É o único que te leva para o céu. Chama de fogo, falando assim. Olha que você é segunda, né? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Olha o que você vai ler. Olha o que o evangelista vai ler. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Olha aí, igreja. Olha o castigo para aqueles que não conhecem a Deus. Não adianta a pessoa dizer: ah, mas eu estou lá, mas eu estou como inocente. Um cego que não consegue, digamos, todos vão cair no buraco. Então as pessoas, até aquelas que não conhecem a Deus, vai pagar um preço muito alto. E tem aquelas que dizem conhecer a palavra, mas não obedecem. Olha aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e contra aqueles que conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho do Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, para você entender, irmãos, a gente ter Deus na nossa vida, a gente precisa ter obediência da palavra, da verdade. A verdade que faz a gente ter Deus em nossas vidas. Eu só tenho Deus na minha vida se eu estiver andando conforme a palavra. Você pode ter Deus na sua vida se você está andando conforme a palavra. Fora disso, as pessoas podem dizer que tem Deus, que tem isso, que tem aquilo, mas se não estiver de acordo com a palavra, não tem. Então, meus amados irmãos, nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos entender e se fortalecer a cada dia mais e mais. E não entra nessa libertinagem, não caia nessa libertinagem. Não caia nessa libertinagem que realmente porque você vê um pregador famoso na internet, você vê uma cantora famosa na internet, indo nos lugares que Deus está provando. Deus não está provando nada disso. Deus não mudou, Ele é o mesmo ainda. A palavra dos céus e a terra passa, mas a palavra de Deus ela não passa. Andar com Deus, nós devemos andar com Deus. Como que nós devemos andar com Deus? Quando nós andamos com a palavra. Quando nós andamos com a palavra. Você quer ver algo em nome do Senhor Jesus Cristo? Que tremendo. Olha que você vai ler aí, ó, primeira epístola de João. Olha que tremendo. Que você vai ler aí, ó, primeira epístola de João. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui, ó, primeira epístola às cartas a João. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção que nós vamos ler aqui, ó. Primeira epístola de João, capítulo 1, no versículo, em nome de Jesus, versículo 5. Presta atenção. João, capítulo 1, versículo 5. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Olha que eu vou ler para vocês, ó. Olha aí, está na sua Bíblia. Esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a sua verdade. Porém, se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos e a sua verdade não há em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Aí ele diz no 2:1: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado do mundo todo. Oh glória! Número 3: Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos o seu mandamento. Aquele que diz, eu conheço quem é Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso
e a sua verdade não está nele. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, é aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. E aquele, olha que tremendo, e aquele que diz que está nele, em quem? Em Deus, deve andar como ele andou. Aí, o que você me diz? As pessoas dizem que tem Deus, mas andam nas trevas. Onde as trevas estão? As pessoas querem ter Deus, mas não querem andar conforme Deus. Fala para mim, igreja. Você que está do outro lado, meu irmão, depende do seu credo, se você é do ministério, vai ouvir essa ministração, fala algo para mim. A Bíblia diz algo tremendo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós lemos em nome de Jesus. Principalmente no finalzinho do número 5, ou seja, número 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, quem? Em Deus, olha, tem Deus na minha vida, Deus está comigo, também deve andar como ele andou. Será que aquelas pessoas que estão andando, como foi dito, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. E como é que as pessoas dizem que tem Deus e não estão andando com as coisas do mundo? Sendo que é o mundo, as coisas do mundo, aquele que anda com as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. E aquele que diz que está com Deus deve andar como ele andou. Será que Deus andou convivendo com as coisas do mundo? Será que Deus está compactuando com as coisas do mundo? Eu creio que não. Com certeza não. Então não se iluda, não se engana, meus irmãos. Não se engana você que está do outro lado, você que vai ver essa live, não se engana. Examine as escrituras em nome de Jesus. Agora, quando uma pessoa anda com Deus, quando a pessoa ela anda com o Senhor, acontece isso daqui, ó. Presta atenção, o que acontece com uma pessoa que anda com Deus? Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6. Presta atenção, o que acontece com uma pessoa que anda com Deus. Gênesis 5, na verdade. Gênesis 5, em nome de Jesus Cristo. Gênesis 5, 22. Olha o que acontece com uma pessoa que anda com Deus, em nome do Senhor Jesus. Gênesis 5, 22. Fala assim para nós, Maurício, ó. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Enoque, 365 anos. Olha o que aconteceu no 24, por Enoque andar com Deus. E andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porque Deus tomou para si. Olha aí, irmãos. Olha aí. Enoque andou com Deus. Deus arrebatou Enoque. Deus levou Enoque para ele, porque Enoque andou com Deus. Enoque andou na santidade, na obediência. Enoque fazia o que agradava a Deus. Porque a Bíblia diz para nós lá, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, para você entender, irmãos, Enoque andou com Deus, fazendo aquilo que seria as obras de Deus, que agradava a Deus, a santidade de Deus. E hoje as pessoas dizem que andam com Deus, mas está na prática do pecado. Os líderes dizem que Deus vai estar fazendo o que querem, inclusive na igreja fazendo o que querem. As pessoas dizem que quer ter Deus, que anda com Deus, mas na hora está na igreja, mas na hora que tem uma festa mudando, no meio da parentela, quer estar lá no meio também, viver tudo junto e misturar na igreja. Está dando tempo para entender? Você vê que Enoque, ele andou com Deus. E Deus os translatou para si mesmo, arrebatou para si mesmo. Enoque andou com Deus. Eu costumo dizer, sempre quando eu prego isso, evangelista, sobre essa questão, eu costumo dizer, meus irmãos, que a Bíblia diz que e andou Enoque com Deus. Você percebe que a expressão é diferente de qual? Não foi Deus que andou com Enoque. Não foi Deus que andou com Enoque. Foi Enoque que andou com Deus. Por que, pastores, a Bíblia diz isso? Porque se Enoque que andou com Deus, então Enoque que pegou a direção de Deus, as instruções de Deus, a santidade de Deus, e fazia o que agradava a Deus. Imagina se Deus andasse com Enoque. Talvez, será que Deus pegava o jeito de Enoque? Uma parábola eu sempre costumo dizer. Se você é paulista, se você é paulista, e você trabalhar e conviver com quem é pernambucano, alagoano, carioca, baiano,
Talvez o sotaque daquelas pessoas, você conviver junto, talvez você pode pegar o sotaque, se andar junto com as pessoas, você vai pegar um pouco o jeito, a maneira. É a mesma coisa eles também, se andar com o paulista, talvez pegue o jeito do paulista. Então é a mesma coisa que estou dizendo aqui para vocês. Aquele que diz que está nele, ele deve andar como ele andou. Então tem uma coisa, se a pessoa anda com Deus, como que se a pessoa anda com Deus, mas anda com as coisas do mundo e amando as coisas do mundo, no meio da convivência, se prendendo em um jugo desigual com os infiéis? Como que as pessoas dizem que andam com Deus, e dentro das igrejas, as pessoas estão trazendo algo que não é da palavra do Senhor, que Deus reprova tudo isso? Será que as pessoas estão andando com Deus? Será que as pessoas estão pegando a maneira de Deus, a santidade de Deus? Porque na verdade Enoque andou com Deus e Deus tomou ele para si. E se nós dizermos que anda com Deus e permanecemos fazendo o que é das trevas, mentimos e a sua verdade não está em nós. E quem é o pai da mentira? Que nós vemos lá em João. Quem é o pai da mentira? O diabo. Porque o diabo não se firmou na verdade. E aqueles que dizem que está na luz e anda nas trevas, é porque também está andando no prazer do diabo, que está satisfazendo os vossos desejos, do vosso pai, que é o diabo. Nunca se firmou na verdade, não tem verdade nele. Mas eu tenho Deus. A gente precisa ser mais, sinceramente, a todos ser transparente, e entender que vai chegar uma hora que todos chegarão diante a face do tribunal de Cristo, e a verdade que vai vir de encontro a cada um de nós. E assim nós vemos hoje. Tinha muitas palavras, mas pelo horário, né? Vamos me encerrando por aqui. Como eu falei, repito, não é eu, no meu particular, nem no particular do evangelista Maurício, que está dizendo quem tem Deus e quem não tem Deus. Nós estamos pregando e a palavra está mostrando quem tem Deus e quem não tem Deus. Tanto aqui, principalmente para aqueles que dizem ser líderes, membros de igrejas, que dizem ter Deus. E será que dentro da palavra que foi ministrada hoje, será que tem Deus? Então, pela misericórdia, nós temos que entender, se pregamos uma verdade, porque nós queremos ter Deus. Nós temos Deus por meio da verdade, por meio da palavra. Se a minha palavra estiver em vós, e assim vos reconhecereis que vós sereis os meus discípulos, se guardares e andares debaixo dos meus mandamentos. Deu para vocês entenderem? Então aqui eu encerro a minha fala, passo a oportunidade para o Maurício, que ele está encerrando, falando também. Fica à vontade. Glórias a Deus. É o que nós vemos hoje, meus amados irmãos. É uma alegria grande de poder ouvir essa mensagem. Como o pastor mencionou, nós não estamos aqui a dizer quem tem Deus e quem não tem Deus. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, porque nós não possamos omitir aquilo que Deus ele tem nos ensinado através das Escrituras. Porque a Bíblia diz, como crerão se não tem quem pregue? O nosso papel não é julgar nem condenar as pessoas. Como foi falado, amamos todos em Cristo Jesus, não importando a tua denominação, o teu ministério, a tua crença, mas nós estamos aqui a anunciar aquilo que nós fomos chamados, para fazer a vontade de Deus. E como nós vemos e fomos ensinados nesta noite, as evidências daqueles que têm Deus e daqueles que não têm o Senhor. Agora compete a nós nos examinar e ver se você, dentro do seu ministério, se aquilo que você está a receber vai te conduzir ao reino de Deus ou está te afastando da presença do Senhor. Porque quando nós trazemos o Evangelho, boas novas, e boas novas é mudança. Não tem como a gente receber aquilo que vem da parte do Senhor e permanecer no mesmo estado. Como a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós agora somos livres. Temos acesso ao Evangelho, como foi falado hoje. É a mesma Bíblia que nós anunciamos, é a mesma que você tem na tua casa. Só basta somente a gente examinar com atenção, comparar aquilo que foi falado nesta noite com aquilo que está escrito na tua Bíblia. Porque a Bíblia, como nós falamos também, na misericórdia de Deus desse século, ele cega o entendimento de muitos. E o que traz entendimento? É a palavra. Então o diabo faz com que
homens que não são usados por Deus distorcem o Evangelho, fazendo com que as pessoas fiquem com falta de entendimento. É onde que o povo perece. Por isso Deus, com amor, com carinho, Ele exorta e repreende todo aquele que Ele ama e tem por filho. Então hoje a mensagem do Senhor foi uma demonstração do seu amor para com todos, independente do credo, da religião. O importante é saber que Deus ele tem alcançado não somente as nossas vidas, mas você, meu irmão, que está na tua casa, que teve paciência de ouvir essa ministração, você que vai ouvir, seja pela manhã, pela tarde, no seu trabalho, mas saiba que Deus ele tem um grande carinho pelas nossas vidas. Por isso Ele sempre envia pessoas anunciando o verdadeiro Evangelho, para não deixar que o povo dele pereça por falta de conhecimento. Por isso nós alegramos os nossos corações. Eu confesso para a igreja, hoje nós passamos uma noite abençoada. É prazeroso para cada um de nós de fazer aquilo que agrada tanto a Deus e tem agradado nossos corações. E Deus abençoe todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amamos todos, que todos possam ter uma ótima noite, uma excelente noite na presença do Senhor. Deus abençoe, meus amados. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aqui também me despedido, né? Que Deus abençoe todos vocês. Fico feliz, vocês, ovelhinhas, vocês que esteve com a gente, está aí conosco até agora. Que Deus abençoe suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a gente é uma alegria, sim. Nós estamos aqui nos esforçando, nos dedicando. Não queremos dizer que somos os únicos que estamos certos, os donos da razão, mas a nossa parte nós estamos fazendo, honrando a nossa chamada, tendo um compromisso sério com Jesus Cristo, um compromisso verdadeiro com a cruz do Calvário, para a honra e para a glória do nosso Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, independente de como foi falar do seu credo, da sua religião. Vocês congregam com a gente, glória a Deus. E talvez você que não congrega, que vai ver essa live, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós fazemos parte, do ministério Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho. Temos igreja na cidade de Batatais, temos igreja na cidade de Morro Agudo, temos igreja na cidade de Colina também. Se você quer se unir com a gente, vem se lembrar com a gente, vem visitar a gente. E se quiser uma visita, pedir confirmação, a gente está aqui para ajudar vocês. Pede aí os endereços, deixa seu telefone de contato. Estamos aqui porque talvez você é uma das vidas, uma da família, que talvez você está sem congregar. Talvez você aí que conheceu um ministério que pregava a verdade, que pregava o evangelho sério, e viu que infelizmente a corrupção entrou lá dentro. E talvez você se afastou porque você é uma pessoa de Deus. O Espírito que habita em você realmente repudia tais coisas. E talvez você está aí orando: Senhor, me mostra uma verdade, me mostra um evangelho, uma igreja que prega a verdade, me mostra aí um lugar que eu posso ir com a minha família e ter a certeza. Vem para cá, vem nos conhecer. Vem nos conhecer, vem para cá, independente da cidade que você está aí. Manda seu endereço ou manda o seu telefone, nós estamos em contato. Estamos aqui para somar. Estamos em oração pela sua vida, pela sua família. Estamos orando e buscando, porque eu tenho certeza que tem muitas vidas que estão sem congregar, porque já revirou a cidade toda. O que acha o quê? O que acha sua bênção, chave de casa, carro, revelação de CPF, só enrolação, roda cadeiras. Você percebeu como que está? Então, talvez você está em procura de uma igreja verdadeira. E se você entrar na live, você vai ter certeza. Acompanha pelas lives, testifica que você vai ver, porque o espiritual testifica com o espiritual, em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, vocês membros da igreja, que Deus abençoe cada um de vocês. Você que é de Batatais, amanhã nós temos culto, não perca, vem para cá, convida parentes, amigos, vizinhos, vamos juntos, louvar a Deus, aprender com Deus, em nome de Jesus. Então aqui me despeço de todos vocês. Que Deus abençoe, a todos os nossos amados irmãos e irmãs. Deus abençoe aí os que estão conosco. Temos 8 vidas aí que ficaram com a gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijão no coração de vocês. Estamos aqui com alegria radiante. Como foi falado, é uma alegria, é um prazer falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente que a gente tem ali autoridade para falar aquilo que é da verdade do Senhor. Então, que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima noite, um bom descanso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Fique com Deus. Pai Senhor Jesus é nosso irmão Zeli, Pai Senhor Jesus é a irmã Juliana, aí nossos irmãos que estão aí, quem mais estão aí para a gente mandar mensagem? Pai do Senhor Jesus, aí irmão Arlindo, vamos sim, Vaz, está orando por você,
você, com a irmã Nayara. Você quiser mandar seu nome como dar a paz, Deus abençoe todos vocês. Vamos estar orando aí pela irmã Sueli também, pela amigo Custoso, tem pedido orações para a honra e glória do Senhor. Que a paz que excede todo entendimento esteja no coração de vocês. Então, até aqui é o que Deus trouxe para a gente. E se Deus quiser, vamos estar fazendo mais lives, né? Para a edificação de todos vocês e todos nós também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.